Precisamos viver para Ele, Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória. Só tenho a te pedir perdão, porque tu és fiel. Somos tão fracos, tão pecadores. Ô Senhor, tu és fiel, Deus. Abençoa as ofertas, abençoa os dízimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Fala conosco nessa noite. Assim nós oramos e agradecemos aquele que crê, diga amém. Bate palma para Jesus Cristo. Tem criança aqui? É a Aline hoje? Então pronto, vamos. Para a glória de Deus. Irmã Aline e as crianças até 7 anos. Para a glória. Vamos orar? Vamos primeiro ele. Vamos orar? Com glória, Jesus. Aí, profeta. Deus abençoe a tia Aline, dá saúde a ela, ânimo e vigor, sabedoria acima de tudo. Abençoe as crianças e que possam crescer no caminho, Senhor, da justiça, da paz e da alegria, o caminho da vida eterna. Assim nós oramos e agradecemos. Quem acredita? Amém. Bate palma para Jesus Cristo, glória a Deus.
Oh, glória a Jesus. Quinta-feira, mais um dia, estamos reunidos. Profeta. Primeira epístola, primeira carta a Pedro, capítulo 3. Aleluia. Nós iremos começar aqui a partir do versículo de número 13. Primeira epístola, primeira carta, escrita pelo apóstolo Pedro, o capítulo de número 3, o versículo de número 13. Quinta-feira. Acho que ele saiu. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do bem, ou do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Fecha teus olhos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua graça nos alcançou. Somos felizes, bem-aventurados. Até aqui o Senhor tem nos fortalecido e nos ajudado. Arranca de nós tudo aquilo que não te agrada e nos ensina como devemos andar nessa terra, nessa peregrinação. Assim nós oramos, já agradecemos. Aquele que crê, diga amém. Amém. Pode ser. Não fecha a Bíblia, fica ligado. Olha só, olha como Deus é bom, Deus é fiel. Essa carta aqui é escrita pelo apóstolo Pedro, aquele apóstolo temperamental, aquele apóstolo que tinha sangue quente, cabeça quente e o coração gelado. E é para ser o contrário, tem que ser coração quente e a mente fria. É assim que tem que ser. Só que ele era cabeça quente e o coração gelado. Esse mesmo Pedro aqui, que outrora em Marcos capítulo 8, quando Jesus anuncia que precisa sofrer, que precisa ser crucificado, quando Jesus anuncia que precisa ser crucificado, esse mesmo Pedro diz para ele: não, Senhor, não pode, isso não pode acontecer contigo. Tu és o Rei da Glória, tu és o Messias, tu não pode sofrer. Mas Jesus olha
cogita das coisas dos homens, mas eu cogito das coisas de Deus. Está em Marcos, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 34. Esse mesmo Pedro que escreveu essa carta, na qual nós lemos agora, onde ele diz que nós devemos sofrer, onde ele diz que nós devemos continuar praticando o bem, pagando o mal com o bem, foi o mesmo Pedro que outrora cortou a orelha de Malco. Por que ele cortou a orelha de Malco? Nós sabemos que Judas entrega Jesus com um beijo. E então ali naquele alvoroço, Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha daquele soldado. E então Jesus olha para ele mais uma vez e diz: Pedro, embainha novamente aí a tua espada, porque se eu quiser, eu rogo aos céus e os anjos vêm e acabam com tudo, mas se faz necessário que eu venha sofrer, se faz necessário que eu venha padecer. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. Jesus já sabia do cálice que teria de beber. Você precisa saber que a vida do cristão é uma vida de sofrimento. É uma vida que esse sofrimento vai fortalecer em nós a fé, a perseverança, a paciência. Nós iremos sofrer injustiças sobre esta terra. Sabendo nós, em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo de número 18, que o justo morreu pelos injustos. Isso daí hoje me chamou a atenção. E olhando para a minha pessoa, olhando para a minha caminhada, olhando para a minha vida, eu fico envergonhado, eu fico triste, porque eu não sou ainda um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, e eu preciso ser. Romanos capítulo 5, versículo 8, vai ligar. Romanos 5, versículo 8, Paulo vai ligar com Pedro. Ele vai dizer que Jesus morreu pelos ímpios. Morreu quando nós ainda éramos ímpios. O justo pagou pelos injustos. Ele não merecia. Ele não houve dano em sua boca, ele não errou. Ele foi puro, santo, imaculado. Mas ele se ofereceu por nós. Ele se entregou por nós. Pedro até o momento não entendia. Pedro com seu temperamento, Pedro com suas atitudes, queria agir na força do seu braço. Você não pode ser crucificado. Para trás de mim, Satanás. Puxa a espada, corta a orelha. Pedro com a espada vai ferir, com a espada será ferido. Como nós queremos ter honra de cristão se agirmos como ímpios? Não pode. Não há como receber a honra de cristão. Qual é a honra de um cristão? A vida eterna. Não há como receber uma honra como a vida eterna se agirmos como ímpio. Nós temos que pedir ao Senhor para que Ele venha crucificar os nossos pensamentos, o nosso coração. Existe uma luta dentro de nós, a carne e o espírito. Existe uma guerra travada. É por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas: andai em espírito. Esse andai, no termo original da palavra, é vivei, falai, se comunicai, pensai no espírito. O espírito, ele é contra as obras da carne. Ou nós suprimimos a carne, ou nós crucificamos ela pelo poder do espírito, ou será o contrário. A carne irá abafar o espírito, e assim iremos entristecer o Senhor quando agimos de forma errada, quando não olhamos para as Escrituras e não entendemos o que Ele está nos falando, ou até entendemos, mas não queremos praticar. Ora, 1 Pedro capítulo 3, no versículo 13: ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Aqui ele está falando algo lógico, algo natural. Quer gentileza? Gentileza gera gentileza. Isso é coisa do mundo natural. É isso? Quer respeito? Respeite. Isso é coisa do mundo natural. Se você for zeloso do bem, não há quem se levante contra vós. Se você andar de acordo com o cidadão, se você andar de acordo com a lei, a polícia não vai te perturbar. Romanos capítulo 13 vai dizer que
na lei, mas para aqueles que são transgressores da lei. Paulo dizia a Timóteo: a lei é boa, e ela é boa para que nós venhamos a andar nela. Porém, aquele que foge, ou aquele que transgride a lei, esse será penalizado, esse será punido. Se eu ando na lei, se você anda na lei, não há como sermos punidos. Então Paulo vai falar algo óbvio aqui para a igreja. 1 Pedro 3:3, olha, se você andar e for zeloso do bem, não há quem possa lhe maltratar. Versículo 14. Versículo 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Que ele quer dizer para nós: continue fazendo bem, continue no zelo da palavra, continue sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, procure ser santa, procure ser santo, ser honesto. Se você vier a sofrer por isso, que sofra, porque você será bem-aventurado. Bem-aventurado, feliz, contente, satisfeito. Se você for sofrer por causa da justiça, você será bem-aventurado. Não fique amedrontado, não se perturbe, como Paulo e Silas na prisão. Por que eles foram para a prisão? Porque eles curaram. Eles foram para a prisão por uma benfeitura. Eles praticaram a justiça, mas foram presos injustamente. Eles reclamaram. A Bíblia não fala que eles reclamam, a Bíblia fala que eles oram. E a cadeia estremece, né? E ali acontece aquele alvoroço todo. Porque há um entendimento na vida daquele que nasceu de novo. Se Cristo morreu na carne, se Cristo sofreu na carne, eu também morrerei na carne e sofrerei na carne. Lógico, e consequentemente, como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como ele reinou, nós também reinaremos. Isso é para quem é fiel, isso é para quem continuar, isso é para quem perseverar, isso é para quem entender a palavra, porque muitos leem, poucos entendem. Mateus 22 diz: vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder que há nela. Você lê a Bíblia não significa você conhecer a Bíblia. Você só vai conhecer a partir do momento que você pratica. Aí você sim vai conhecer. Mas só passar uma vista, só passar uma leitura, só achar bonita uma história, não quer dizer que você viva, e também não quer dizer que você seja salvo ou cristão. Você só será verdadeiramente um cristão se você praticar. Se por algum momento você sofrer injustamente, mas você se alegrar. Se por algum momento você sofrer de forma errônea, sem você merecer, entre aspas, porque você merece. Todo sofrimento você merece, porque você é pecador, é transgressor da lei. Não há bondade em você, não há bondade em mim. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai produzir um fruto chamado bondade. E esse fruto só vai ser produzido pelo Espírito, porque em nós não há bondade. Nós somos maus desde a nossa natureza. Hoje mesmo já pecamos, hoje mesmo já erramos. Então vamos lá. Bem-aventurado. Então não fique amedrontado, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nesse período, irmãos, os crentes estavam sendo perseguidos. Nesse período, os crentes estavam sendo crucificados, queimados. Os crentes estavam sendo confiscados seus bens. E estavam sendo presos. Mas o que foi que eu fiz para ser preso? Você é crente. Portanto, com as suas ameaças. Versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder ao amor daquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. No meio do sofrimento, no meio da injustiça, santificai a Cristo. No meio da dor, no meio da tribulação, santificai a Cristo. Continue sendo separado, continue tendo Cristo como Senhor.
daquele que vos pedi razão da esperança. Ou seja, irmão, me diga aí, o que é que te faz perseverar tanto? Irmão, me diga, por que você mesmo sendo injustiçado, você não paga o mal com o mal, mas você paga o mal com o bem? Irmã, como é que pode? Me mostra, você sendo apertado de um lado, apertado do outro, mas você continua santificando a Cristo. Me diga qual é a razão aí que você tem para não? Aí você vai dizer, é Ele. Porque se não fosse Ele, eu já teria tacado a mão na cara. É Ele. E como eu já não posso mais andar na carne, viver na carne, como eu conheci a palavra, a minha mente é um campo de batalha. A minha carne, ela quer pecar. Na minha carne eu sigo o pecado, mas na minha mente eu sigo a lei do Espírito. Minha carne quer pecar, mas o Espírito na minha mente, ele diz, não peques. Santifica Cristo. O que é santificar Cristo? É se consagrar a Ele. Santificação, santidade, consagra-te a Ele. Quando quem pedir razão a você, você diga, é Ele, é o Todo-Poderoso. Não sou eu, é Ele. Não há nada de bom em mim. Versículo 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bem procedimento em Cristo. E aí nós vamos lá para a vida de Paulo. Nós podemos ver os judeus apontando Paulo, os falsos apóstolos difamando Paulo, e os falsos irmãos, porque ele diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer no capítulo 6, que o ministério de Cristo é de aflição, é de sofrimento, é de angústia. Vamos aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Amém, meus irmãos? Amém. O versículo 1 até o versículo 3, Paulo vai falar a respeito dos cooperadores. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebeis em vão a graça de Deus. Não recebam em vão a graça de Deus de qualquer maneira, mas coloquem em prática. Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e eu te socorri no dia da salvação. Assim foi o Senhor em nossas vidas. Eis agora é o tempo sobre modo oportuno, eis agora é o dia da sua salvação. Versículo 3: não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. O que é ministério? É serviço. Para que o meu serviço para com o Senhor não seja censurado, como Pedro foi censurado. Versículo 4: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade e no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, contudo, eis que vivemos como os castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas
possuindo. Agora você que deu glória. Você que deu glória. Olha para a sua vida. Você vive isso. Glória a Deus. Olha para a sua vida. Feche seus olhos só um pouco. Você vive isso daqui? Feche seus olhos. Você vive isso daqui? E por viver isso daqui, você se sente bem-aventurado? Você sofre ações, nas prisões, nas angústias, nas privações. Você passa dias em jejuns, nas vigílias, nos trabalhos, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na bondade do Espírito. Um amor não fingido. Você vive a palavra de Deus, na verdade, no poder, pelas armas da justiça, ou seja, não armas carnais. Quando você é desonrado, você continua honrando. Quando você é difamado, você continua falando bem, vivendo bem a palavra. Mesmo você sendo conhecido pelos ímpios ou pelo mundo como uma pessoa fraca, caída, mas em Cristo você está vivo, você conhece a sua vida e sabe da sua conduta. Você é bem-aventurado. Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão da sua fé? Qual é a razão do seu ministério? O que você tem para falar? Para aquelas pessoas que se levantam, para aqueles que duvidam, o que você tem para dizer? Qual é seu exemplo? Qual é a sua vida? Você é cristão? Pregar não é ser cristão. Louvar não é ser cristão. Vir à igreja não é ser cristão. Não é. Nós precisamos viver isso daqui. Como está seu joelho? Você tem mais marcas no coração do que no joelho? Como está a sua vida espiritual? Todo dia você tem culto nessa igreja. Todo dia o Espírito Santo fala contigo. Você não sabe o dia da sua partida. Você é um vapor, uma neblina. Eu falando com Deus e dizendo: Senhor, muitas das vezes eu acho que a gente esquece que o Senhor volta. Eu acho que a gente esquece que precisa andar e viver no Espírito. Senhor, me perdoa os meus irmãos da congregação. Oh Pai, tenha misericórdia de nós. Oh Espírito Santo, aviva-nos. Senhor, aviva-nos mais uma vez. Assim como o Senhor fez em Pentecostes, ó Deus. Aqueles homens pregavam, eram açoitados. Aqueles homens viviam em oração. Eles não tinham mais nada a viver a não ser Cristo. Eles não tinham mais nada a falar a não ser o Evangelho. Eles não tinham mais nenhuma alegria a não ser a palavra. Meu Deus. E aí, versículo 16, ele diz, 1 Pedro 3, fazendo todavia como se não entregou com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam do vosso procedimento em Cristo. Você é cristão? A consciência vai condenar você, porque você vai ver que você não é como era para ser. Mas você não vai parar por aí, não vai dizer: então tá bom, então vou jogar tudo pro alto. Não, você vai dizer: eu não sou quem era para ser, mas também já não sou mais aquela pessoa. Então o que eu vou fazer? Esqueço das coisas que para trás ficaram e vou avançar. Eu vou fazer mais alguma coisa. O louvor que foi tocado hoje, eu quero algo novo. Eu preciso de algo novo. O louvor que foi tocado hoje, eu preciso de um renovo. Não se contente, não busque mais, ore mais, leia mais. Essa palavra, ela vai saltar no seu coração, ela vai queimar no seu coração. Você precisa sentir vontade de viver como este homem viveu. Depois do Pentecostes, depois da conversão, Pedro viveu o Evangelho. Ele andava com Jesus, mas não vivia o Evangelho. Ele fazia parte da igreja, mas não vivia o Evangelho. Ele via as atitudes de Jesus, mas não seguia
aquele homem que outrora puxava a espada, aquele homem outrora colérico, temperamental, sanguíneo, agora ele é cristão. Não diga para mim, esse é o meu temperamento. Você não nasceu de novo, porque o seu temperamento é da velha criatura. Cristo, ele tem um novo temperamento a te entregar. Ele tem algo novo a te dar. Ele precisa habitar dentro de você. Colossenses capítulo 3, se eu não me engano, versículo 17. Colossenses não, Efésios. Olha o que é que Paulo ora, Efésios 3. Mas eu não consegui ainda, mas você vai conseguir. Você precisa ser confrontado para você ver a podridão do seu pecado, para você ver a podridão do seu coração, assim como eu. Coloca aí Efésios. Paulo vai orar pela igreja de Éfesos. Efésios capítulo 3, começa o versículo 14. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aonde eu queria chegar, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A plenitude de Deus foi o Calvário, onde o véu que separava nos separa. E o que acontece? O Espírito de Deus vem agora habitar em nós. Essa é a plenitude. O Espírito Santo agora vai habitar naquele que crê. Sai da arca, sai dos rituais, sai da lei cerimonial. Agora o véu é rasgado, a plenitude dos tempos acontece. Jesus é crucificado, o sangue é derramado e o Espírito Santo vem sobre todo aquele que nele crê. E Paulo ora e diz: eu oro para que esse Espírito habite em você. Esse termo habitar significa tomar posse. É o que Paulo também diz aos Gálatas: andai em espírito, pensai, se comunicai, se comunicam. Agora você é uma nova criatura. Agora entenda: antes de pecar, antes de murmurar, antes de pagar o mal com o mal, agora entenda: você não pode mais viver na carne. Agora o Espírito habita em vós. Eu oro para que o Espírito Santo venha habitar em você, para que você venha entender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai conseguir sofrer injustamente. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai conseguir pagar o mal com o bem. Se o Espírito Santo não habitar em você, você não vai conseguir negar a si mesmo. Você não vai conseguir levar a cruz. Não vai conseguir entender o amor de Jesus. Porque é Ele que vai fazer você entender. É o Espírito que vai trazer a palavra, vai falar no teu cérebro e constranger teu coração, ao ponto de te converter agora em uma nova criatura. 1 Pedro 3, versículo 17. Porque se for a vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o bem do que praticando o mal. Se for a vontade de Deus, é melhor que você sofra praticando o bem do que praticando o mal. Ou seja, hoje está o amor esfria, a iniquidade aumenta,
errado, sendo que você conhece o certo. O mesmo Pedro diz: você não pode, depois de ter conhecido a verdade, voltar a se lambuzar na lama do pecado. Você sabe que vai sofrer, então sofra. Sabe que vai morrer por Cristo, então morra. Sabe que pode ser preso por Ele, então vá preso. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Se é para morrer na espada, que seja morto na espada. Se é para ser encarcerado, que vá para a cadeia. Mas não negue a Jesus. Não negue a sua cruz. Não negue a verdade. Homossexualismo é pecado. É pecado, é condenado ao Senhor. Adultério é pecado. A fornicação é pecado. Não permita. Idolatria é pecado. Mentira é pecado. Não há ninguém bom no nosso meio. Tem pessoas que não querem sofrer, mesmo se for, é a vontade de Deus para você. É a vontade. E se for a vontade de Deus, é melhor que você sofra para praticar o bem. Poxa, faz tempo que eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, me consagro, sou o homem de Deus, eu estou sofrendo. É a vontade de Deus você sofrer. O sofrimento gera fé, o sofrimento gera experiência, o sofrimento gera paciência. Jesus, Isaías 53, fala: Ele um cordeiro, Ele um homem, Ele Deus se formando na forma pecaminosa de um homem, sem pecar, um homem experimentado em dores. Nós precisamos passar por isso. Você não merece sofrer. Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Você não merece sofrer. E quando alguém ganha alguma coisa, você merece ganhar. Nada é por mérito, sempre é pela graça. Ela é tão boa, ela está sendo difamada pela vizinha, ela não é boa. Ele é tão legal, ele está sendo apontado, ele não é legal, ele não é bom. O cristão não é bom. Ele é um ser miserável, pecador, que reconheceu a graça de Cristo Jesus e está esperando na fila do matador no grande dia para ser crucificado e morto e adentrar o reino dos céus. Você não é bom, eu não sou bom. O que nós fazemos hoje é porque somos zelosos do bem. É o que Pedro quer dizer: seja zeloso do bem. Aquele que roubou, não roube mais. O que mentiu, não minta mais. Agora ande direito, ande honesto. Agora faça tudo direitinho. Procure andar na linha. Mas pastor, mesmo andando na linha, eu sou perseguido. Então dê glória. Versículo 18. Olha, você não será justificado. Só um minuto. Você não será justificado porque você está sofrendo, porque você está sofrendo por fazer o bem. Você não será justificado por isso. Isso é a justiça do cristão. Porque no versículo 18 vai dizer que Jesus, sendo justo, morreu pelos injustos. Esse é o papel do cristão. Morrer por todos. Esse é o papel. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, ele não pode frutificar. Se o grão não for moído no moinho de pedras, um grão de trigo, se não for moído no moinho de pedras, ele não pode se tornar um pão para alimentar a multidão. Ele tem que ser moído. Mas aí toda da mesma forma, nós precisamos viver o que Cristo viveu. Como nós estamos longe. Porém, como eu disse, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, e eu procuro agora andar as que estão adiante de mim. Versículo 18. Pois Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. O justo, aquele que não merecia, morreu por aquele que merecia. Para quê? Por que ele fez isso? Para conduzir a Deus. Morto sim, ele morreu sim na carne, mas foi vivificado no Espírito. A sua carne foi crucificada.
Então a sua pregação vai ser a sua conduta espiritual. A sua pregação é a sua vida. Lá vai o irmão, ele vai orar, vai clamar. A irmã no culto adorando, o irmão pagando mal com o bem. Olha aí, a irmã ali, praticando as boas obras, vivendo uma vida de cristão. Olha ali, aquele irmão, ele tem mansidão no falar, ele tem um temor ao Senhor, ele pratica a palavra, ele não vive de boca ou de língua, mas ele vive verdadeiramente, ele se entrega, ele se desgasta, está construindo a arca. Muitos vão dizer, você é besta. Vão dizer, não precisa disso, como disseram para Noé. Para pensar 120 anos, porque 120 anos, segundo a cronologia bíblica, 120 anos, ele construindo barco gigante, um navio gigante. Todo dia, ele colocava betume, ele colocava as especiarias que Deus mandava, mas todos os dias ele construía a arca. Todos os dias ele construía aquele barco. Eu tenho isso em minha mente. Todos os dias quando eu leio, quando eu procuro pagar o mal com o bem, todos os dias quando eu apresento a minha vida de culto a Deus, todos os dias quando eu renuncio a minha vontade, eu estou construindo a minha arca. Fora dela não há salvação. Aqui é um simbolismo, aqui é uma comparação, uma metáfora. Sabemos que Jesus Cristo pagou um preço por nós, mas sabemos também que aqueles que foram justificados por Cristo, muitos voltaram a pecar. Hebreus capítulo 6, voltaram a errar e caíram da graça. Hebreus capítulo 6 vai falar dos cristãos judeus que caíram. Por que caíram? Porque eles não queriam a perseguição, e então eles voltavam a praticar os rituais judaicos. Depois que o templo de Jerusalém foi destruído, eles já não poderiam mais adorar no templo, mas ainda assim eles queriam a prática do judaísmo. Caíram da graça. Eles estavam dizendo que o sacrifício de Cristo não era válido somente, mas precisavam praticar o judaísmo. Caíram da graça. É o que Paulo fala aos Gálatas. Eu não pratico as obras porque eu quero ser salvo, mas eu pratico porque sou salvo. Eu sou salvo em Cristo. Então eu entendo. Ele falou comigo, ele me salvou, ele disse, olha, escolhi você, eu chamei você. Agora presta atenção, comece a construir a arca. Você vive na cidade da destruição, vai ter destruição. Comece a construir a arca. Eu vou morar contigo nela. Eu estou contigo. Comece a construir. Olha, cuidado o que tu fala, o que tu pensa. Cuidado, paga sempre o mal com o bem. Anda de acordo com o bem. Anda zeloso do bem. Olha, não desanima. Olha, jejum, vigília, seja o que for, evangelismo, seja o que for, anda de acordo com a palavra. Ora mais, não para de orar. Ora mais, busca mais. Quanto mais você ora, mais eu olho para você. Quanto mais você busca, mais eu me alegro de você. Qual é o pai que se alegra do filho obediente? Qual é o pai que se alegra de um filho obediente? Vigiai e orai. Chama Pedro, chama os irmãos. Fica aqui, eu vou ali orar. Fica aqui comigo vigiando, eu vou orar. Quando ele volta, eles estão dormindo. O mesmo Pedro da história está dormindo. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro dorme e ele diz, vocês não podem vigiar 1 hora comigo? 1 hora comigo, vocês não podem vigiar? Nos tempos de Noé, eles foram desobedientes, morreram. Eles não preservaram a longanimidade de Deus, versículo 20. Deus era longânimo, misericordioso. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, no qual figurando
Aquele que crê e for batizado será? Aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo nas águas, agora ele diz, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência. De uma boa consciência. Aqui, Lutero vai dizer, o batismo é um dilúvio muito maior do que aquele. O batismo ainda afoga toda sorte de pessoas pelo mundo todo, desde o nascimento de Cristo até o último dia. E é um dilúvio de graça, ao passo que aquele foi um dilúvio da ira. O batismo que nós passamos é o batismo da graça. Somos inundados pela graça. A velha criatura morreu no batismo, ou seja, é para ter morrido. E é agora para ter uma consciência limpa, é agora para ter uma consciência voltada para Ele, entendendo o que Paulo passou, o que Pedro viveu, os discípulos de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. O batismo é a graça de Deus inundando o nosso ser e afogando a velha criatura. Versículo 21, o qual figurando o batismo agora também vos salva, não sendo na remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. E ao batismo, mergulhar nas águas, mas não ter uma nova consciência, é tomar um banho, é limpar a carne, mas a consciência continua imunda. Aquele batismo nas águas é um simbolismo para que você venha afogar a velha criatura, e agora seus pensamentos venham ser voltados para Cristo. Agora seus pensamentos venham ser voltados para a palavra. Mortifiquem os seus pensamentos, mortifiquem os seus membros. Romanos 6, Colossenses 3. Mortifica, procura fazer algo para Cristo, procura se dedicar mais. Não vá para casa do mesmo jeito, porque você pode estar escutando Noé pregar, mas se aquele que vai morrer. Jesus ressuscitou. Qual é o propósito do batismo? Uma nova criatura. Qual é o propósito do batismo? Novos pensamentos. Qual é o propósito do batismo? Novas atitudes. O homem natural, ele não se volta para o espiritual, porque parece para ele loucura. Culto todo dia, loucura. Jejum é loucura. Oração, propósito é loucura. Evangelismo na madrugada, durante o dia é loucura. Pagar o mal para o bem é loucura. Perder para ganhar é loucura. Morrer para viver é loucura. Não ande de acordo com o curso deste mundo. O curso deste mundo é quem tem mais. O curso deste mundo é a ostentação de bens. O curso deste mundo é o amor próprio. O curso deste mundo são os sonhos. O curso deste mundo é o eu. O homem deste mundo agora decide quando Deus opera e quando Deus não opera. O homem deste mundo agora tem o seu Deus como bezerro de ouro. Ele quer bem para si mesmo. Ele quer dinheiro. Ele quer a sua família estável. Ele quer a sua casa boa, seu carro bom. Mas ele não quer ser nova criatura. Ele não quer perder, não quer subir lá, não quer renunciar. Ele não quer, porque ele é natural e ele não se compromisso. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. Ele vai dizer: não ameis o mundo, não ame esse sistema. O sistema do mundo é você precisa viver, você precisa ser feliz. Enquanto Jesus disse a felicidade, na sua palavra, ele não vai dizer com essas palavras, mas entenda, a felicidade é algo horizontal, e a alegria que ele tem para dar é algo vertical. Paulo não tinha felicidade, Paulo tinha alegria. Paulo escreveu aos Filipenses: preso, alegrai-vos.
Ele tinha uma alegria verdadeira. Ele disse, depois que Jesus fala para ele, a minha graça te basta. Então ele diz aos Coríntios, eu me alegro nas fraquezas, eu me alegro nas injúrias, eu me alegro nas dificuldades. 2 Coríntios capítulo 6, que eu li para vocês, ele diz, não permito e eu não quero que o nosso ministério seja desonrado. Chega aos Coríntios, vocês têm que passar por aflições, por injúrias, tem que ser jejum, tem que passar por vigílias, tem que se dedicar mais, orar mais, se entregar mais a Ele. Você precisa. Quando você for difamado, não difame. Quando você for desonrado, não desonre. Ei, não faça, não pague o mal com mal, mas pague com o bem. Vai como ovelha muda. Vai como ovelha muda ao matador. Se entregue a Ele. Porque Ele tem pastos verdejantes a nos entregar. Eu e você precisamos confiar na vida eterna. Eu e você precisamos tirar os nossos pensamentos da terra. Nessa carta de Paulo, de Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar da vida exemplar cristã. Ele vai dizer dos deveres. Ele vai dizer do dever da mulher, do dever do marido. Ele vai dizer do dever dos idosos, como deve tratar os idosos. Ele vai dizer como se deve tratar as pessoas. Ele vai dizer no versículo 8 que nós precisamos estar todos nós com o mesmo ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de recebestes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia sua língua do mal e evite os seus lábios falarem dolorosamente. Versículo de número 11, ele diz, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. E então ele vai falar, como alguém vai te maltratar se você fizer o bem? Mas se alguém vier te maltratar, você fazer o bem, sofra. Sofra por causa da justiça, sofra por causa de Cristo, porque ele sofreu, ele pagou por você. Você é injusto. Então você agora precisa santificar a Cristo, se dedicar a Ele, se consagrar a Ele. Quando alguém perguntar a você sobre a sua fé, a razão do seu sofrimento, você vai dizer, eu sofro por Cristo, porque se eu sofro com Ele eu reinarei. Se eu vivo com Ele eu viverei. Se eu morro com Ele eu morrerei. Fazendo isso todavia, com temor, com consciência. Aqueles que vão falar contra você, aqueles que vão falar mal contra você, serão envergonhados. Por quê? Porque quem é teu juiz é Deus. Porque se for da vontade de Deus, você vai sofrer. Até no capítulo 2 ele também vai dizer, no versículo de número 22, no versículo de número 21, porquanto para isso mesmo fossem chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. 1 Pedro 2, 21, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo se encontrou em sua boca. Pois ele, quando foi ultrajado, ele não revidava com traje. Quando maltratado, ele não fazia ameaças. Quando entregava-se àquele que julga retamente, ele entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, os sarados, porque estáveis, desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo,
da vossa alma. Esse é o mesmo Pedro que cortou a orelha, esse é o mesmo Pedro que negou Jesus, esse é o mesmo Pedro que não queria sofrer, esse é o mesmo Pedro que ele disse sobre a tua afirmação: eu vou edificar minha igreja. Esse é o mesmo Pedro que disse: eu não sou digno de morrer crucificado da forma como Cristo morreu. Eu quero de cabeça para baixo. Eu quero que a minha morte seja de cabeça para baixo, porque eu não tenho honra de morrer como ele morreu. Eu vou morrer por amor a ele. O mesmo Pedro escreve a segunda carta e fala que os céus irão se abrir, o fogo irá cair. Muitos estão brincando, muitos estão dormindo na igreja, e no ouvido sai pelo outro. Quer um evangelho que se enquadre a ele, e não ele se enquadrar no evangelho. Não é o evangelho que tem que se enquadrar na tua família, é a tua família que tem que se enquadrar no evangelho. Não é o evangelho que tem que se enquadrar no teu trabalho, é o teu trabalho que tem que se enquadrar no evangelho. Não é os teus desejos, os teus pensamentos, os meus. Não é ele que tem que fazer em mim agora. Eu já não posso mais. Eu não tenho força. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo me salvar. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso dele. Muda minha vida. Muda meus pensamentos. Toma de conta do meu coração. Faz em mim uma nova criatura. Não me tira do deserto. Se for para viver do meu jeito, mas me deixa no deserto para viver do teu jeito. Porque o teu jeito é bom, perfeito e agradável. Lembra de Efésios, Paulo dizendo para eles: eu oro para que ele habite em vocês, para que vocês tenham entender a profundidade, a largura, o comprimento, para que vocês tenham entender o amor que ele teve por nós. Porque só um amor agapau, só um amor sacrificial, um amor de sacrifício poderia ter justificado os nossos pecados, poderia ter nos salvado. Só um amor como ele, o sangue carmesim, aquele puro sangue, somente ele. Sem ele, estávamos perdidos. Então que esse amor esteja em nosso coração. Lembrando que Paulo disse, segunda carta aos Coríntios 5, diz para eles, no versículo 14: o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? É a mesma coisa, nos envergonha. E aí vem o versículo 15. Ele morreu por nós. E agora nós não podemos mais viver para nós, mas sim para ele. Porque somente nele a vida eterna, somente nele a salvação. Ele é o círculo, a esfera é você. Você precisa estar dentro do círculo para não ser atingido. Você precisa estar dentro do círculo para ser salvo. Você precisa estar nele, viver como ele viveu, andar como ele andou. Você precisa, eu preciso, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado, sem entrega total, sem renúncia total, sem abandono do pecado, sem abandono da mente natural, sem metanoia, não há salvação. Deus, obrigado. Eu peço perdão porque eu não sou quem eu deveria ser. Senhor, te apresento essa igreja mais uma vez, mais uma noite, mais um dia. Mas eu apresento essas vidas que estão escutando. E eu te agradeço porque é o teu Espírito. Eu peço a ti, Senhor, tenha misericórdia de nós. O que eu tenho pedido ao Senhor é misericórdia. Senhor, constrange esses corações. Senhor, constrange meu coração. Senhor, eu preciso de ti. Não quero viver de aparência.
Não quero ser reprovado conhecendo a verdade. Não quero ser condenado conhecendo a justiça. Não posso viver de qualquer maneira. Não posso andar de qualquer jeito. Tira a imoralidade, o pecado, a soberba, o orgulho, a inveja. Tira do nosso meio a fofoca, a intriga, a mesmice, a negligência, a omissão. Tira do nosso meio. Aviva esse homem, essa mulher. Não permita que ele viva da mesma forma. Ei, não permita, Senhor. Eu intercedo por ele. Eu intercedo por ela. Eu intercedo por essa família. Não permita. Não permita que eles vejam a arca sendo construída, mas no dia do dilúvio, que eles vão ser mortos. Não, Senhor. Toma eles, ó Deus. Fala com eles, ó Pai. Apita no coração deles, ó Senhor. Apita, Senhor. Tira, Jesus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Essa igreja é tua. Essa casa é tua. A minha vida é sua. Senhor, eu te peço, aquele que está aqui conosco, meu Deus, firma os passos dele. E aquele que não é para estar aqui, tira ele, tira ela. Faz assim.